Olá, irmãos! Estamos iniciando mais um culto aqui na Igreja da Usina. Estamos com o tema desse culto, Jesus, o restaurador de vidas. Pedimos, caso vocês tenham algum interessado, alguém que esteja estudando a palavra de Deus, compartilhe o link pelo WhatsApp, pelo Facebook, com a sua família. E vamos levar essa mensagem até as pessoas interessadas. Bom, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, amado Pai, que o Senhor esteja com esse culto, que tudo que for pregado aqui seja para te honrar e te glorificar. Pai amado, esteja com o pregador, que cada palavra que for dita aqui, Pai, permaneça do coração das pessoas que vão assistir esse culto. Nos dê uma noite abençoada, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, vamos entoar alguns louvores e hinos aqui. Pedimos que vocês realizem seus pedidos de oração no chat do YouTube. Olá a todos, uma boa noite. Vamos começar louvando ao nosso Deus, cantando o hino 327. Isto. Mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Amém, louvado seja Deus. Vamos continuar nosso momento de louvor cantando o hino 476 do nosso hinário.
achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz. Quando aceitei a Jesus, meu Rei, foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei. Desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Amém. Vamos continuar nosso louvor cantando o hino 478. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação.
Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és para sempre a minha vida. Jesus, és vida do meu ser. Amém. Boa noite aos irmãos. Chegamos agora ao momento da nossa oração especial. Convido aos irmãos que, aqueles que puderem, onde você está, que você faça essa oração conosco. É o momento de nós entregarmos a Deus toda a nossa gratidão e também os nossos pedidos. Oremos. Excelentíssimo Pai que estás nos céus, te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui com vida, com saúde. Te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu sacrifício e pelo teu amor, meu Pai. Te agradecemos porque se estamos vivos hoje, se estamos com essa oportunidade aqui de estarmos juntos, reunidos, mesmo que pela internet, é unicamente pela tua graça, meu Pai. Existem muitas coisas na nossa vida, muitos milagres que nós não podemos ver, muitos livramentos que o Senhor opera na nossa vida, coisas que se nossos olhos fossem abertos, a gente seria muito mais grato. Mas mesmo assim, hoje nós viemos aqui te agradecer, porque o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que em meio às dificuldades, mesmo assim, continua nos sustendo. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, te pedimos perdão porque muitas vezes nós somos mal agradecidos, muitas vezes nós não amamos o Senhor como nós deveríamos. Sei que cada um que está acompanhando nesse momento tem um pedido especial no seu coração, algumas súplicas, algumas coisas que vem nos incomodando, e nós te pedimos que o Senhor opere nesses pedidos de acordo com a tua vontade, meu Pai. Que não seja de acordo com a nossa, mas que sim a sua vontade, porque nós sabemos que os seus planos eles são muito, muito melhores do que os nossos. Continue conosco também agora no momento da mensagem, que o Senhor possa usar mais uma vez o pregador, que ele não fale através dele, mas que ele seja um instrumento nas tuas mãos. É isso que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Boa noite aos meus amigos, colegas que estão aqui presentes. É muito gostoso quando a gente chega na quarta-feira e tem essa oportunidade de juntos aqui sentar e estudar um pouquinho mais sobre o que a Bíblia nos ensina. E hoje nós vamos estudar um dos assuntos que é muito perguntado. As pessoas perguntam como entender a obra do Espírito Santo, e é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Mas antes, queria mais uma vez pedir que oremos para que Deus esteja nos iluminando, para entendermos cada vez mais a sua vontade. Oremos.
Querido Deus, amado Pai, mais uma vez somos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor se faça presente, seja dita a Tua vontade e não a nossa. Por favor, abre o nosso coração, que venhamos a colocar de lado nossas opiniões e sim venhamos a entender o que a palavra nos diz. Por favor, nos acompanha nesse estudo, é o que nós te clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, abram a Bíblia de vocês. Nós vamos estudar hoje a passagem de João, capítulo 14, do verso 16 até o 31. Então, abra sua Bíblia no livro de João. Como sempre costumo dizer a vocês, não deixe de abrir a sua Bíblia, certo? Porque é a maneira que Deus tem para falar conosco, é através da leitura da palavra de Deus que temos a comunicação com a verdade. E Deus é aquele que, quando conhecemos a verdade, é aquele que diz que quando conhecemos a verdade, nós temos então uma libertação. Somos livres do engano e podemos então andar conforme a sua vontade. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Em João, capítulo 14, no verso 16, Jesus fala a respeito sobre a obra do Espírito Santo, que seria o Consolador, a quem ele enviaria no seu lugar. Ali estava ele sentado com os discípulos, falando a respeito de que ele não ficaria ali para sempre. Ele teria que ir embora, mas ele retornaria. Mas enquanto ele estivesse fora, enquanto ele retornasse ao Pai, ele então rogaria por alguém para estar conosco durante esse tempo. E ele diz então no verso 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Verso 22. Disse-lhe então Judas, não o Iscariotes, mas o outro: De onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Vamos entender que o Senhor vai falar conosco e não com o mundo. Mas ele continua dizendo aqui no verso 23, respondendo Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, mesmo eu não estando presente, mas todo aquele que ama a Deus, que guarda a sua palavra, que segue aquilo que ele deixou para nós, o Pai o amará, e tanto o Pai quanto Cristo faremos nele morada através do Consolador. Verso 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Verso 25, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Certo? Eu digo isso enquanto eu estou aqui com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Verso 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Aqui, Jesus mais uma vez falando, se vocês entenderem nas profecias qual é o meu papel e o que irei fazer, por que precisarei, então, ser enterrado, ser sacrificado pelo povo, e então ir ao Pai para apresentar as primícias e depois retornar e buscar os seus. Se vocês entendessem todo esse processo da minha obra, vocês vos alegrariam com a minha morte e a minha partida. Já falo essas coisas antes, né? Para que vocês creiam quando acontecer. Verso 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, pois, e vamos-nos daqui.
Então, ali eles partiram. É muito interessante que a gente vê nessa passagem várias lições que nós podemos parar e recapitular e pensar mais uma vez. Mas entre elas, eu coloquei 4 pontos que nós devemos lembrar sobre o Consolador. Primeiro, que Jesus promete que o Consolador é aquele que habita conosco, é ele que faz morada em nosso coração, é ele que nos ensina várias coisas. Nós vemos ali o segundo passo, o Consolador é aquele que nos ensina. Quando estamos lendo a palavra de Deus, temos dúvidas, temos dificuldades, o Espírito Santo é aquele que guia o nosso coração e nos ajuda a reconhecer a vontade do Pai de acordo com a sua palavra. É o Consolador também, o Espírito Santo, que nos lembra de tudo que temos aprendido, porque muitas vezes, apesar de lermos a palavra de Deus, nem sempre entendemos no mesmo momento. E o Espírito Santo é aquele que, quando há necessidade, ele nos lembra e coloca palavras para que venhamos a pregar o Evangelho adiante de nós. O Consolador, que é o Espírito Santo, também é aquele que nos lembra, como eu disse, lembra de tudo que tem aprendido. Mas é um detalhe bem interessante que o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece o Espírito Santo. Ou seja, se temos o coração nas coisas terrenas, se não estamos buscando Deus de todo o coração, se não compreendemos o que Deus quer fazer de nós e não aceitamos Ele como, não só como nosso Salvador, mas também como agente transformador da nossa vida, nunca poderemos entender o que é o Espírito Santo, nunca poderemos recebê-lo porque não o conhecemos. É muito interessante entendermos isso. Então, com essas lições em mente, vamos então para a nossa primeira pergunta do estudo de hoje. A primeira pergunta diz assim: Jesus instruiu então os discípulos a esperar o derramamento do Espírito Santo. E como é que isso aconteceu? Nós vemos então que havia uma urgência naquele momento. Antes mesmo da sua ida, Jesus nos disse lá em Mateus capítulo 28 que a questão do ide. Ele deu uma missão para os discípulos, que os discípulos tinham que ir a todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Mas como poderiam homens simples, que não tinham estudo, talvez conhecessem todas as línguas, serem o suficiente para pregar o evangelho para todas as nações naquele tempo? Então eles aguardavam o momento em que o Espírito Santo, Deus promete para eles, Jesus promete para eles, que enviaria o Espírito Santo e os guiaria para esta obra do tempo do fim. Do tempo do fim, modo de dizer, no tempo ali pós a morte de Cristo, que seria o Pentecostes, o princípio do Pentecostes. E nós vemos ali então, em Atos capítulo 2, o início desta obra, quando o Espírito Santo então é levado aos discípulos, é enviado aos discípulos. Nós lemos juntos ali um pouquinho depois, algumas páginas após, em Atos capítulo 2, que diz o seguinte: E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ou seja, estavam todos ali buscando pelo mesmo motivo, clamando a Deus pela obra, e de repente veio do céu então um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles como se línguas repartidas como que de fogo, como se fosse uma labareda de fogo sobre cada um, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí, então, neste momento, os discípulos recebem o dom de línguas para que eles pudessem a todo mundo pregar as verdades que ali haviam aprendido de Cristo Jesus. Segunda pergunta: quais os principais resultados do Pentecostes para a Igreja Apostólica? O que aconteceu quais foram os resultados do Pentecostes? E nós vemos em Atos capítulo 2, verso 31, até verso 38, após todo o trabalho que o Espírito Santo realizou através dos discípulos na feira de Pentecostes, só deixa eu dar uma parada aqui para explicar. O que era o Pentecostes? O Pentecostes, na verdade, era uma festividade, certo? Onde, na cidade ali onde estavam, principalmente nas cidades da Ásia, onde havia Corinto, entre todas as cidades ali, Jerusalém, entre outras, era comemorado esta feira, onde produtores de várias outras cidades vinham, representantes de outras nações vinham e começavam então a vender. Tinha um comércio ali onde era vendido vários produtos e as pessoas participavam dessa feira. E por que não? Essa feira talvez seria uma das feiras mais interessantes onde era apresentadas as primícias do fruto de todos os locais, e ali com certeza seria uma bênção falar a respeito do evangelho para tantas pessoas que vieram de longe ouvir. E então, como resultado disso, nós vemos em Atos capítulo 2, verso 38, que lhes disse Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele tempo, vários homens foram então convertidos e receberam a palavra de Deus e assim então se converteram. Nós vemos ali então, próxima pergunta. Então, para que é concedido o Espírito Santo? Como nós já tínhamos visto um pouco em João, mas ali em Tito, capítulo 3, nos dá detalhes um pouquinho mais profundos. Se você abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 3, ou acompanhar conosco aqui, diz o seguinte: mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou da lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então nós vemos que a graça foi jogada sobre nós, não é pelos nossos méritos, mas Cristo também é aquele que nos envia o Espírito Santo para que faça renovação em nossa vida, para que nos lave de nossos pecados, nos regenere e nos transforme em nova criatura. Então todos nós somos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, graças ao trabalho divino de Deus em nossas vidas, quando nos entregamos à graça restauradora de Cristo Jesus. Nós vamos para a quarta pergunta, diz assim: qual é a obra do Espírito Santo no mundo hoje? Nós vemos lá em João, capítulo 16, retornando um pouquinho mais, João 16, 8 e 13. Repetindo aqui algumas passagens, diz assim no verso 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não vereis jamais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. É bem interessante aqui, nós vemos vários pontos. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo não só do pecado, mas também da justiça e do juízo. Nós entendemos o que é o pecado que entrou no mundo, a consequência da quebra da lei de Deus. Entendemos o caráter de justiça divino, ou seja, a sua lei ela é justa e santa, tudo aquilo que ele planejou para nós é perfeito e traz harmonia ao universo. E entendemos também a respeito do juízo, porque não somos salvos por nós mesmos, mas sim pela graça de Cristo, e entendemos que haverá sim um julgamento. Dependemos unicamente da sua graça e do caminho que ele nos oferece. Mas se não aceitamos a sua graça, também havemos de enfrentar o juízo que foi separado para o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Na Bíblia fala que o príncipe deste mundo é Satanás. Satanás tomou a posse desse mundo no momento em que ele roubou de Adão os direitos sobre a terra. Adão era aquele que teria todo o comando sobre a terra, mas ao se subjugar para Satanás, no momento em que escolheu ele e Eva, escolheram comer do fruto, então Satanás passou a ser o representante da terra. Passou a ser o dono, como ele é aquele que toma as escolhas, é aquele que incentiva, e não só incentiva, mas estimula a humanidade. Então nós vemos aqui que, por fim, Jesus Cristo é aquele que sacrifica, tomando de volta a posse da terra para ele. Ele é aquele que passa a ser, então, o representante da terra mais uma vez e nos concede os direitos, através da sua graça, de sermos feitos família, herdeiros de Deus. Certo? É um assunto mais estendido, mas qualquer dúvida você pode acompanhar os estudos desde o início. Se você lembra aí do estudo da guerra que houve no céu, até este estudo que estamos fazendo agora, vai ficar muito mais simples de entender essa obra do Espírito Santo. Então lembre, o Espírito Santo é aquele que veio convencer a humanidade, veio ensinar a humanidade acerca do pecado, acerca da justiça de Deus e também do seu juízo. Certo? E aqui fala assim do pecado, porque não creem em mim. As pessoas não criam em Cristo Jesus sobre uma transformação de vida, mas o Espírito Santo os ajudaria a entender essa necessidade. Da justiça, porque vou para o Pai
e não me vereis mais. E é importante que venhamos a entender como a doutrina de Cristo é importante, mesmo que ele não venha mais uma vez, ele já deixou tudo aquilo que era necessário em sua palavra. E também do juízo, mais uma vez, porque entendemos que o príncipe deste mundo já está julgado, e todos aqueles que continuarem no seu pensamento, na sua guia, serão destruídos juntamente com ele. Nós vemos essa é a obra do Espírito Santo nos cristãos de hoje e também no mundo todo. Quinta pergunta: qual é a obra do Espírito Santo na minha vida, então, na vida do cristão? Como nós lemos em alguns textos, ele é aquele que transforma a nossa vida, é aquele que nos renova, mas aqui fica mais alguns textos para serem estudados, certo? Eu vou deixar aqui para a sua leitura, eu vou só lembrar, se você quiser pegar uma caneta, anotar, dar um pause no vídeo, não tem problema, mas é muito bom que você leia estas passagens. Salmos, capítulo 51, do verso 10 ao 12, Ezequiel também, do capítulo 36, verso 26 e 27, Romanos 8, verso 26 e 27 também, 1 Coríntios, capítulo 12, 7 ao 11 e Gálatas, capítulo 5, 22 ao 23. Então o Espírito Santo é aquele que ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. E além disso, ele é aquele que nos regenera, nos ajuda a vencer o pecado. Ele também é aquele que nos ensina e nos instrui na palavra, na verdade, que Deus deixou para nós, que é a sua palavra, a palavra que é a Bíblia. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a entender quando viemos de coração aberto, sem querer colocar os nossos desejos em cima da palavra, mas sim entender a vontade do Senhor. Ok? Nós vamos então aqui para a sexta pergunta, que diz o seguinte: sobre o que o Espírito de Cristo testemunhou por meio dos profetas. O que Cristo, que a gente descobriu que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, Cristo Jesus sempre testemunhou a sua vontade através dos profetas. Então, sobre o que o Espírito de Cristo testemunhou então por meio dos profetas? Qual era a vontade de Deus e qual era a mensagem comunicada através dos profetas? 1 Pedro capítulo 1, no verso 11, diz assim: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Eu sei que às vezes parece meio complicado, mas o que esse texto quer dizer? Que sempre através da profecia, Cristo já explicava acerca da sua obra, o que viria, os sofrimentos que iria passar, sobre toda a glória que ele iria trazer mais uma vez e a oportunidade de salvação que ele daria à humanidade. Então, sempre o Espírito de Cristo testemunhou das suas obras, daquilo que iria fazer através dos profetas. Hoje ele também fala conosco através do Espírito Santo, através da compreensão da palavra de Deus e da guia do Espírito Santo. Sétima pergunta: qual que é a principal razão para a existência da igreja e como o Espírito Santo se relaciona com isso? Qual que é a principal razão para a existência da igreja? Claro, a gente já falou a respeito de ser uma bênção a todas as nações, mas principalmente para testificar acerca de Cristo Jesus. E nós vemos ali em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, diz o seguinte: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui a gente vê qual é a maior maneira que podemos ser uma bênção para todas as nações. É claro, muitas vezes queremos resolver os problemas sociais, os problemas sentimentais de todos, mas Cristo mesmo é aquele que disse que ele não veio para restaurar este mundo. Não é esta a sua obra, mas a sua obra, a maior bênção que nós damos às pessoas é levar a mensagem de esperança a todos aqueles que ainda não conhecem. É ter a oportunidade de sabermos que Cristo irá voltar para restituir, mais uma vez, o reino divino e para que venhamos a viver num mundo onde não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, nem choro. Então, a nossa missão como cristão não é resolver os problemas deste mundo. É claro que nós podemos abençoar as pessoas nas suas necessidades, mas a nossa maior missão é ajudarmos na missão de pregar o evangelho e dar a oportunidade a todos de receberem a salvação que vem do céu. Então, estarmos em Cristo Jesus para morarmos na eternidade junto com Ele.
E a 8ª e última pergunta, qual é o papel do Espírito Santo no processo de santificação do crente? Nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Abra sua Bíblia junto comigo. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 3 ao 8. Eu vou ler a partir do verso 1 aqui junto com vocês, para entendermos melhor a situação até o verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, isso aqui Paulo e os apóstolos e aqueles que eram discípulos rogavam ao corpo de crentes, e exortamos e corrigimos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ou seja, que a gente continue, eles pedem e rogam para que a gente continue andando conforme aquilo que aprendemos nas Escrituras. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ou seja, eles fizeram a obra que Jesus havia pedido. Haviam instruído, feito discipulado, que a gente diz, fazer discípulos ensinando aquilo que Jesus tinha ordenado. Verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a nossa separação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que venhamos a fazer na nossa vida, na prática, com o nosso corpo também, uma santificação, honra, e venhamos a honrar o nome de Deus naquilo que vivemos. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Que o nosso desejo não seja simplesmente para entorpecer os nossos prazeres, simplesmente para satisfazer os nossos desejos carnais, mas que sejam para honrar e glorificar a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos. Claramente, Cristo é o vingador, porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quando a igreja, o irmão, nós muitas vezes, é triste isso, mas nós precisamos fazer, nós não temos direito nenhum de julgar o pecador, mas podemos julgar o pecado. Então, muitas vezes vamos e tentamos, através da palavra de Deus, exortar a todo o corpo de crentes que venhamos a viver para a santificação. Que Deus nos chama para uma transformação de vida e não para simplesmente satisfazer os nossos prazeres aqui neste lugar. Não somos chamados para simplesmente resolver as nossas vontades e desejos e impulsos da nossa natureza pecaminosa aqui nessa terra. Somos chamados para sermos diferentes e vivermos conforme a palavra de Deus. E quando dizemos isso para um irmão, chamamos e corrigimos, amigo, sai dessa, muda a sua vida. Nós não estamos falando isso como homens, não é uma dica nossa, não é que queremos de alguma maneira nos intrometer ou comandar a vida de alguém, mas é porque falamos isso como representantes de Deus. Porque é Deus quem nos pede estas coisas, e aquele que o rejeita, não rejeita homens, mas sim a Deus, que pediu todas essas coisas. Então, lutar contra aquilo que Deus quer fazer, quando eu falo assim, não, Deus me ama do jeito que eu sou. É claro, é lógico, Deus te ama. Mas isso não significa que a gente brinca com Deus dizendo, Senhor, eu vou continuar pecando porque eu sei que o Senhor me ama. Porque quando eu faço isso e rejeito a correção de irmãos que estão preocupados comigo, eu não rejeito aos meus irmãos, mas eu rejeito ao próprio Deus, que tem deixado na sua palavra aquilo que eu tenho que mudar na minha vida. Então é claro, amigos, Deus é aquele que é paciente, é longânimo, sabe que somos falhos, como crianças demoramos para entender e viver a vida conforme aquilo que Ele planejou. É fato, mas Deus sabe e conhece o teu coração e sabe quando você faz isso de verdade, de desejo, com a vontade de transformar a sua vida. E quando você simplesmente vai empurrando para que você continue deleitando-se nos próprios desejos carnais que possui. Então é complicada essa questão, mas precisamos entregar de verdade e falar, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu tenho dificuldade nestes pontos, eu sei que estou errado, preciso admitir o pecado e converter dos meus maus caminhos. E Deus é aquele que vai ajudar e vai operar essa obra na minha vida. Então, para isso, nós convidamos vocês a ter, então, esse compromisso de fé junto com Deus. Compreender, né, eu espero que todos nós venhamos a compreender que o Espírito Santo é aquele que nos guia em direção às melhores escolhas. Portanto, eu, e espero você também, esse é um compromisso que vamos fazer juntos, se você permite que o Espírito Santo, Deus, produza seus frutos em você. E mais uma
uma dedicação. Se você deseja, então, dedicar os seus dons, dedicar a sua vida, aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, as suas habilidades, o seu corpo, a maneira como você vive, se você decide dedicar todos esses dons espirituais a Deus, levando pessoas a conhecer Jesus. Aí sim entenderá aquele ministério que havíamos falado. Deus trouxe o ministério de seus representantes a todo cristão. Não é ao pastor, não é ao obreiro, não é ao levita, não é a quem está ali na frente da igreja, mas todo aquele que recebe o Espírito Santo, que toma nova vida através das águas, recebe o batismo e deseja, Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Essa também é a sua missão, entregar a sua vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e também entregando tudo aquilo que somos ao nosso Senhor, mudando quem realmente somos. É claro, como eu disse, somos falhos, mas Deus é aquele que conhece o nosso coração. Então esse é o compromisso que eu convido você a tomar na sua vida. Aqui também fica um estudo adicional. Eu aconselho, provavelmente aí a tela vai ficar bem pequena. Se der aí, talvez vai dar para fazer um close para que ela fique cheia nesse ponto. Você pode tirar um print, certo? Esse aqui já é um estudo adicional a respeito do dom de línguas, que é um dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Há muita dúvida a respeito do que é este dom. E aqui, é claro, eu não estou aqui para te convencer ou para dizer o que está certo ou o que está errado, mas é a Bíblia que o faz. Então eu peço que você analise essas passagens e veja a diferença do dom de línguas que Deus apresenta no livro de Atos. E se você tiver alguma dúvida, nós vamos também, eu vou fazer aqui um dia um estudo especial acerca do dom de línguas e dos outros dons do Espírito Santo, e vou estar aqui colocando junto no canal. Nós vamos estar aqui para que os irmãos também possam compreender melhor essa situação. Mas eu vou colocar aqui alguns pontos. No livro de Atos e em Coríntios é colocado muito claro que o dom de línguas é concedido unicamente pelo Espírito Santo, isso é fato. Mas isso não significa que todos possuem o dom de línguas. Cristo Jesus não possuía o dom de línguas, Maria não possuía o dom de línguas, João Batista não possuía o dom de línguas, mas, contudo, não significa que não possuíam, não estavam salvos, e nem significava que não eram abençoados pelo Espírito Santo. Só tinham dons diferentes, porque a própria Bíblia nos ensina, no livro de Coríntios, capítulo 12, que não são todos os dons que são dados para todas as pessoas. O dom de línguas é apenas um dom, e ele não é o maior, certo? E continua dizendo, o dom de línguas ele é real, ele existe, é fato, acreditamos nele, ele é compreensível, ou seja, tudo aquilo que é passado em Atos e Coríntios principalmente, diz que era um dom que era utilizado para ensinar acerca da doutrina, para ensinar acerca da vontade de Deus, a ensinar acerca de ciência, para ser útil para que o povo compreendesse algo que testemunhasse de Deus, porque se fosse uma palavra que ninguém entendesse, não serviria de nada, seria como um tímbalo que ressoa e não significa nada, não abençoa a igreja em nada, não é este o sentido. Então ele continua dizendo, o dom de línguas ele também visa um fim proveitoso, como havíamos falado, ele edifica a igreja para crescimento, ele geralmente é interpretado, precisa ter um intérprete. E cada um fala na sua vez, de modo muito organizado. E aí fazendo com que todos venham a conhecer aquilo que é dito. Ele é decente e com ordem. Ele é um sinal para os incrédulos. O dom de línguas não é um dom utilizado simplesmente para abençoar a igreja. Ele é um dos únicos dons que é para abençoar o incrédulo, porque o incrédulo que vem e muitas vezes não entende, ele é de uma outra nação, outro povo, quando ele vem para conhecer a palavra de Deus e não conhece, Deus pode abençoar uma pessoa para que essa pessoa passe a falar na sua língua e essa pessoa possa então ser abençoada. Ou no caso de um irmão de uma outra nacionalidade, de um outro povo, vem e estivesse ali no meio da igreja e ele fosse muito bom e falasse muita coisa, mas ninguém o entendesse, não serviria de nada. Então era necessário que houvesse um intérprete para traduzir aquilo que ele vinha te trazer de bom de outra nação, é claro, guiado unicamente pelo Espírito Santo. É um dom também concedido a algumas pessoas, não é para todos, como havíamos falado. Então nós vemos aqui alguns pontos que você pode abrir na sua Bíblia, certo? Continuar lendo. E é claro, existem outros pontos, outras passagens que poderiam ser estudados, e é isso que eu estarei fazendo num estudo específico apenas sobre a obra do dom de línguas através do Espírito Santo. E nós continuamos aqui também o nosso estudo de comunhão e relacionamento, certo? Continua a leitura do livro Crescendo em Cristo, do estudo, né? Se você ainda não tem, entre lá em crescendoemcristo.org,
ok? Baixe o livro, continue estudando os estudos das semanas. Nós vemos ali que todos os estudos dessa 7ª semana falam a respeito de novo nascimento, o que é uma cosmovisão, as principais cosmovisões e sua influência. A cosmovisão é a maneira como você enxerga o mundo, nem sempre é igual para todas as pessoas. Então nós vemos ali a cosmovisão cristã adventista, entre outros, o porquê guardamos as entradas da alma, que é aquilo que vemos e nos influenciamos, entre outras coisas. Então, se você tem esse desejo de conhecer mais, continue estudando. É um livro muito bom, é um estudo muito bom, certo? Se tiver dificuldade também, deixa uma mensagem aí nos comentários. Aí qualquer dia, se você ver que o pessoal está sentindo dificuldades e colocando aqui nos comentários, eu vou dar um jeito aqui de a gente marcar aí pelo menos uns 10 minutinhos, só para mim falar de como estudar. Aí a gente vai análise por análise ali de como é que a gente baixa, como é que a gente abre ele, como é que faz, ok? E, se eu não me engano, também tem o pedido dele em material físico, certo? Pode ser que eu esteja falando coisa errada aqui, mas eu vou verificar e qualquer coisa deixo aqui informado também. Então fica a missão para o nosso dia de quarta-feira, né? Ore todos os dias pelos seus amigos e familiares que você vem orando durante esse estudo, para que você também que você deseja ver no seu batismo, caso você não seja batizado e queira se entregar a Cristo, queira falar, Pai, eu quero ser transformado, eu quero aceitar Cristo em minha vida, eu quero me batizar. Então já vai orando também para que as pessoas possam ver esse teu testemunho, essa tua transformação de vida. E caso você já seja batizado, também ore por outras pessoas para que elas possam conhecer a oportunidade e a esperança que você conheceu na palavra de Cristo Jesus através da sua palavra, da Bíblia. Então ore também por estas pessoas. E esse é o desejo, essa é a missão que todos nós temos, não só como... essa não é uma missão particular da Igreja Adventista, mas sim é uma missão de todo cristão. Todo aquele que crê em Cristo Jesus é aquele que tem o desejo de levar a todo mundo a esperança que Ele tem nos dado, a sua mensagem, a sua palavra, para que um dia possamos viver a eternidade todos juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria convidá-lo, então, a todas essas decisões que nós tomamos, entregarmos agora entregarmos nas mãos de Cristo Jesus e clamarmos para que o Espírito Santo esteja fazendo esta obra em nossas vidas. Então, te convido para que façamos essa oração. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigado mais uma vez pela tua misericórdia e pelo teu amor. Obrigado também por enviar o Consolador a nos guiar e nos cuidar em tempos tão complicados quanto os dias de hoje. Por favor, Senhor, continua nos guiando e nos instruindo de acordo com a Tua palavra. Nos dê, Senhor, harmonia com a Tua vontade, que possamos nos livrar de todos os nossos conceitos, nossos preconceitos, para que possamos entender a palavra do jeito que ela é, Senhor. Que não venhamos a colocar as nossas visões ou as nossas ideologias dentro daquilo que o Senhor, que era a tua vontade e teu desejo, que possamos entender ela do jeito que o Senhor escreveu, do jeito que foi escrito, para que venhamos a viver conforme a tua perfeita vontade. Muda a nossa cosmovisão, muda os nossos conceitos, transforma a nossa vida para que não venhamos a viver conforme as filosofias e tradições do mundo, mas sim unicamente conforme a tua palavra. Clamamos para que o Senhor nos livre de todo mal, nos ajude a entender cada dia mais, e é isso que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Espero vocês quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem não. Eu esqueci de dar um detalhe para vocês. A partir da semana que vem nós vamos ter uma semana especial, nós vamos estar falando um pouquinho a respeito das parábolas de Jesus durante uma semana inteira. Eu queria fazer esse convite para que você estivesse junto conosco. Começando agora este sábado, nós vamos do sábado, dia 11, até o sábado, dia 18, nós teremos um tema ali onde nós vamos estudar cada um dos ensinamentos que Cristo nos deu através de algumas das suas parábolas e ver o quão fantásticos são esses ensinamentos, não só para a transformação da vida cristã, mas também para entendermos alguns pontos da volta de Jesus. Então, eu convido você a fazer parte. Então, quarta-feira que vem, eu estarei com vocês fazendo essa programação dessa semana. E então, nós teremos o nosso último estudo, que será, sem ser nessa próxima, mas na outra quarta-feira. Teremos, então, o nosso último estudo com este tema, que é Jesus, o restaurador da vida. Certo? Então, eu aguardo você. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, muito abençoado, na verdade, com esta semana. Então, esteja junto conosco, nos acompanhe e que Deus continue abençoando o seu caminho. Deus seja louvado.